Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um HDL Podcast. Você é a razão de estarmos aqui para compartilhar verdades tão preciosas que marcaram e mudaram a nossa história, a nossa vida. Hoje eu vou falar sobre um assunto que me empolga por demais. É aquilo que tem sido o tema da nossa mensagem ao longo desses 42 anos de ministério. Eu vou falar hoje sobre as glórias do nosso Redentor. E vou basear isto em João capítulo 1, versos de 1 a 5. Mas antes de entrar no texto, me permita só alguns detalhes importantes. Este evangelho, chamado Evangelho de João, diferente dos 3 primeiros, que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foi escrito no final do 1º século. Este evangelho é considerado a obra mais importante da literatura mundial. É isso mesmo. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e nenhuma obra jamais foi tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este evangelho, os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando ele escreveu este evangelho, os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Na verdade, João escreveu este evangelho porque a igreja estava sendo atacada por uma novidade, uma heresia, na verdade, perigosíssima. Foi batizada essa heresia de gnosticismo. E gnosticismo era uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Os gregos tinham como pilar do seu pensamento o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você vê e tange é má. O espírito invisível e material é bom. De tal maneira que os gregos negavam verdades pivotais do cristianismo, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Por exemplo, para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Desta forma, eles começam a negar a divindade de Cristo no final do 1º século. João vai escrever este evangelho exatamente para defender uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui, na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história e revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E dos versos de 1 a 5 ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui está as glórias do nosso Redentor. Quando João vai nos apresentar Jesus, ele quase nos tira o fôlego de começo, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo. Eu acho que você
com certeza tem uma boa noção da língua portuguesa. E percebe aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, ele está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo, que é Jesus, preexiste ao princípio, ao começo, à criação, à história. Ora, se ele preexiste ao princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, então ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Simples assim. Eu confesso a vocês que já li centenas e centenas e centenas de livros. Gosto muito de ler. Mas eu nunca vi uma obra onde o autor prova sua tese pela primeira declaração do seu texto. É o que ocorre aqui. No princípio era o verbo. O verbo é eterno, portanto, o verbo é Deus. E João diz, o verbo estava com Deus. A ideia, na língua original, na língua grega, é que ele estava face a face com Deus. A expressão pros ton theon, face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui o verso 1 assim, e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensar a Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só posso ter 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, lunático, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Foi ele quem disse, quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então fica provado que o verbo é, primeiro, eterno, pessoal e divino. E ele diz ainda, ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando os céus e a terra foram criados, ele estava lá, não passivamente, mas ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é fantástico. Isso é chocante. Isso é uma verdade que ressoa com a eloquência dos trovões, porque este texto põe abaixo algumas ideias comuns, até populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. E criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade.
Esse mundo não pariu a si mesmo, não deu à luz a si mesmo. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, a chamada teoria do Big Bang. Este universo tão vasto, tão fantástico, com leis tão precisas e cirúrgicas e com movimentos tão harmônicos, não poderia ser resultado de uma explosão casual. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Acertamos na loteria várias vezes ou o acaso nos deixou aqui? Ora, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Você bem sabe, por exemplo, que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua, nosso satélite, na sua órbita, para as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarto, esse versículo reprova a ideia de que o mundo é resultado de milhões e milhões de anos de evolução. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa conhecida teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Darwin tem quase 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Criacionismo não é artigo de fé, não. Não, artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé é que esse universo que foi criado por Deus. Portanto, este verso retrata para nós, de maneira singular, a grandeza singular, gloriosa, bendita do nosso Salvador, do nosso Redentor. O que concorda com o profeta Isaías, quando descrevia a grandeza do nosso Redentor. Na sua obra, ele diz assim: este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Mediterrâneo, no Índico, nos mares, nos rios, nas fontes. Este é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Este é aquele que mede os céus a palmos. Este é aquele que espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. Este é aquele que olha para as nações, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você, por exemplo, fosse perguntar para um astrônomo, por mais robusto que fosse o seu conhecimento, e por mais peregrina que fosse a sua inteligência,
qual é o tamanho exato do universo? Ele vai responder, eu não sei. Não sei. E ao responder eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Ele só está dizendo que nenhum cidadão é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Muito embora nós saibamos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, os cientistas mais abalizados afirmam que o nosso universo tem em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que isso significa? Significa que se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E como diz o Dr. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo que o nosso glorioso Redentor não possa ser. Eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, eu estou aqui. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já pesquisaram e podem afirmar é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia ou num deserto. Encha bem a concha da sua mão de areia. Leve para casa. Ponha numa tábua de vidro. E tenha a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Você vai ficar espantado? Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E ele não apenas criou todas elas, não. Ele batizou cada uma delas pelo nome. Por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos boquiabertos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós estamos, assim, estupefatos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa como a cidade mais exuberante do Brasil ou do mundo. Se você pegar uma gema de ovo, ela é tão complexa ou mais complexa do que qualquer máquina que um homem inventou. O Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, disse que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pudesse espichar a fita DNA do seu corpo, você teria em torno de 102 trilhões de metros de fita DNA. Você teria 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo.
Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowe, mais tarde, vai afirmar: códigos de vida não se originam de uma evolução, nem de uma explosão, nem espontaneamente. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E este é o nosso glorioso Redentor. Quando João vai para o verso 4, ele diz algo também espantoso. Ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que tudo que tem vida porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, sejam aquáticos, voláteis e terrestres. Mas ele não deriva a sua vida. Ele tem vida própria e ele é autoexistente. Alguém pode perguntar: bom, mas quem criou Deus? E a resposta é: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pode perguntar: mas quando ele passou a existir? E a resposta é: não, ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos vivos é uma prova indubitável de que ele existe. O apóstolo Paulo, pregando na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Desse jeito. E eu quero concluir dizendo que, no verso 5, João escreve: a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Em outras palavras, Jesus não pode jamais ser ameaçado, ele não corre risco. Ele não pode ser intimidado. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que fazer com esse mundo. Ele é luz. Ele é a luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E nem você, nem eu, jamais vimos, jamais veremos, nem aqui, nem em quaisquer lugares, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Onde Jesus chega, chega a vida, chega a cura, chega a libertação, chega a perdão, chega a salvação, chega a redenção. Tudo se faz novo, porque as trevas não podem lutar contra a luz e prevalecer. As trevas são espancadas e derrotadas e dissipadas e a luz prevalece. Jesus está no trono. Ele é quem levanta reis, ele é quem abate reis, ele é quem levanta reinos, ele é quem abate reinos. Às vezes você olha para o mundo e pensa: puxa vida, parece que Jesus está longe, parece que ele perdeu a causa, parece que quem governa esse mundo é o diabo, parece que os maus prevalecem, parece que os maus é que passam bem, parece que os maus é que estão levando a melhor, parece que o mundo caminha para a vitória do mal, para a vitória da mentira, para a vitória da injustiça. Engano, engano. A verdade vai prevalecer. A luz vai prevalecer. A justiça vai prevalecer. E quando Jesus voltar, diz a Bíblia, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. E ele, sobranceiro e vitorioso, reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Que verdade, que descrição do nosso glorioso Redentor. Você já o conhece? Você já se rendeu a ele?
Você já colocou sua vida nas mãos dele? Que hoje seja esse dia. Que você se prostre voluntariamente, prazerosamente, e o receba como Senhor da sua vida, porque haverá um dia em que todos terão que se prostrar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas agora, você pode fazer isso de todo o seu coração, com prazer e alegria, recebendo-o como seu Salvador e Senhor, encontrando nele vida e vida em abundância. Que este Jesus bendito, que o nosso glorioso Redentor abençoe a sua vida. Meu carinho, meu abraço a todos vocês. Deus abençoe.